Olá, começa agora o JR Entrevista. O Ministério de Minas e Energia é, no governo federal, o responsável pela condução das políticas energéticas do país, incluindo os recursos hídricos, eólicos, solares, nucleares e todas as demais fontes. E para falar sobre esses temas, convidamos o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Seja muito bem-vindo, ministro. Olá, brasileiras e brasileiros. Eu quero te agradecer, agradecer ao JR Entrevista pela oportunidade de me dirigir a toda a sociedade brasileira nesse momento tão fértil para a discussão da transição energética, para a discussão das potencialidades que o Brasil tem para se reindustrializar através da nossa matriz energética com toda a sociedade do Brasil. São muitas oportunidades, né, ministro? Mas também temos problemas. Infelizmente, a gente viu essa semana, né? Muitas chuvas fortes ali em São Paulo e as consequências, né, da chuva, do vento, que afetaram aquela região metropolitana, a grande São Paulo. E por conta dessa chuva, inclusive, o próprio Ministério, ele ofereceu geradores para conseguir garantir a realização do Enem ali em São Paulo, né, e naqueles municípios que também foram afetados, na grande São Paulo. Por isso eu pergunto, ministro, o que é preciso ser feito ainda para a gente ter uma rede mais estável, mais resistente, que em ventanias, que em chuvas, em tempestades, não cause isso que a gente está vendo ainda hoje, que a energia não chegou a ser restabelecida em todos os locais ainda? Primeiro, é importante fazer uma constatação, Yuri. O consumidor de energia brasileiro pagou um preço alto por nós termos um modelo muito moderno do setor elétrico brasileiro, tanto de transmissão quanto na rede de distribuição. É fato que nós temos um grande desafio. Nós temos um país transcontinental, com dimensão territorial reconhecida por todos, o desafio é muito grande. Mas em São Paulo, especificamente, assim que aconteceu a intercorrência, na noite de sexta para sábado, eu recebi, e de imediato, e nós instalamos através de uma portaria no princípio do ano, quando nós tivemos aquele grave evento de cerrar as torres de linha de transmissão, nós estabelecemos, através de uma portaria, uma sala de situação que entra imediatamente em qualquer evento do setor elétrico, entra em full time, entra em ANEEL, entra a Secretaria Nacional de Energia, entra a ONS, todo o sistema do setor elétrico, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, a fim de dar uma resposta o mais rápido possível. O presidente Lula me ligou de manhã, muito preocupado com o primeiro evento e tão fundamental para a sociedade brasileira, que era o Enem. Nós tínhamos, naquele momento, mais de 300 escolas sem condição de receber os alunos em São Paulo, na região metropolitana, Sorocaba, Campinas, sem condição de prestar as provas no domingo. Eu fui pessoalmente para São Paulo, as respostas foram dadas, nós usamos, inclusive, vários grupos geradores e todas as escolas foram restabelecidas a fim de que esse importante evento acontecesse no domingo e a resposta foi dada à altura. Mas há realmente um grande desafio no Brasil. Em especial nas capitais, nós precisamos de integrar a questão do setor elétrico, da resposta de energia com as políticas públicas locais. O que nós estamos vendo em São Paulo, especificamente nesse momento, é ainda um lento restabelecimento para em torno de 150 e 200 mil usuários, em consequência de um conjunto de deficiências, eu não vou chamar de natural, que poderia ser diferente, de uma região metropolitana com a densidade demográfica de São Paulo. São milhares de árvores que caíram sobre as redes de média e baixa tensão. Tem alguns locais que, inclusive, estão inacessíveis para a distribuidora. Ou seja, há muito de se fazer em conjunto com as políticas públicas dos grandes centros para que a resposta seja mais rápida. Fato é que nós temos um outro elemento também que eu tenho, de certa forma, denunciado ao Brasil, o modelo de privatização das distribuidoras no Brasil e o modelo de privatização, inclusive, do setor elétrico nacional. Em alguns casos, ele foi feito de forma muito atabalhoada, de forma muito rápida, e os contratos foram feitos de forma muito frouxa e inadequada com as distribuidoras. Agora, lá em São Paulo, por exemplo, né, exatamente é um caso que se encaixa isso. É uma empresa privada que administra, que fornece essa energia, né? Faz a distribuição de energia não só na capital, mas em todo o estado. O senhor entende que, então, há uma falha
específica nesse caso ou é uma falha geral nas privatizações do setor elétrico? Houve um assodamento muito grande nos últimos anos, em especial no governo Temer, no governo Bolsonaro, comandado ali pelo Paulo Guedes, de entreguismo do setor elétrico brasileiro. Eu não sou nenhum ideológico nem radical, a fim de não entender que alguns setores são importantes de serem feitos em consonância com a gestão privada, como é o caso das rodovias, como é o caso das ferrovias. Mas o setor elétrico brasileiro é um setor muito estratégico. Quando acontece um evento como esse de São Paulo, como aconteceu aquele evento no princípio do ano, quem tem a responsabilidade de dar resposta à sociedade é o governo federal, o Ministério de Minas e Energia, que é o responsável por formular e executar as políticas públicas, apesar que o regulador é a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. E fato é que esse entreguismo ao setor privado faz com que nós sejamos mais limitados nas respostas que nós queremos dar com mais velocidades. Mas, enfim, quando saí de São Paulo, eu convoquei o diretor-geral da ANEEL, doutor Sandoval, que foi para São Paulo, esteve todo dia ontem, a fim de aplicar as penalidades e cobrar a urgência possível da empresa de energia, mas aqui, repito, há uma série de políticas públicas, em especial em sintonia com o município, que devem ser melhor elaboradas numa capital e numa região metropolitana como São Paulo. Mais uma vez, destaco, tem regiões ali que a empresa de energia não consegue sequer acessar ainda, em consequência do caos urbanístico que está causado ali naquele momento. É importante que nós possamos nos integrarmos cada vez mais a fim de buscar soluções que possam, nesses casos supervenientes, aí é importante destacar, Yuri, foram ventos em torno de 140 km por hora, ventos atípicos em São Paulo. O governador Tarcísio mesmo, na minha ligação para ele disse que tem elementos que levam a crer que nunca aconteceu com tanta gravidade em São Paulo. Mas nós estamos trabalhando de forma muito vigorosa, por determinação do presidente Lula, para dar uma resposta o mais rápido possível a toda a sociedade de São Paulo. Mas a solução seria reestatizar ou mudar esses contratos com as empresas? E isso não teria um custo que acaba que é o consumidor que paga no final? Mais uma vez destaco que houve um assodamento, infelizmente, entregaram o setor de distribuição brasileiro, e o setor de distribuição no setor elétrico é o setor mais próximo da comunidade. É aquele que está no dia a dia da sociedade brasileira, é aquele que serve ao usuário, o consumidor de energia. Então, há de se haver realmente um rigor muito grande por parte do órgão fiscalizador. Nós temos feito isso de forma muito vigorosa. Agora, qualquer mudança contratual, nós sabemos que, em consequência da necessidade de nós equilibrarmos segurança energética com modicidade tarifária para o usuário, até porque a conta de energia, além de pesar no bolso do consumidor brasileiro, ela deprime a economia. E o que nós não podemos deixar acontecer. O que o presidente Lula tem, o nosso governo tem como foco, é o desenvolvimento econômico, com geração de emprego e renda, geração de oportunidade, como forma de combater desigualdades que, infelizmente, ainda são tão latentes na nossa sociedade. Agora, a gente vê que uma discussão para estabilizar essas redes de transmissão de energia é substituir os postes, por onde os cabos passam e ficam suscetíveis às ventanias, às tempestades, e colocar enterrado nas cidades, o que é uma exceção. Quase todas as cidades têm essa transmissão aérea. Quem pagaria esse custo para enterrar os cabos, ministro? Fato é que quando os cabos são enterrados juntamente com a área de comunicação, é um sistema muito mais moderno, é feito em várias partes do mundo, mas fato é que se isso for feito com políticas públicas integradas entre governos do Estado, entre governos municipais como responsáveis diretos à gestão da questão urbanística local e até com incentivos fiscais federais, isso é possível. O que não é admissível é que essa conta vá para o consumidor de energia. Não cabe mais na conta do consumidor de energia investimentos que não são típicos do setor elétrico, que não são correlatos ao setor de energia, porque, mais uma vez, eu digo, além de pesar, em especial, no bolso dos consumidores de energia, que são os consumidores regulados, aqueles que pagam a conta de energia,
e não o consumidor livre, tem mais um problema. Deprime a economia e faz com que a gente cresça num ritmo mais lento. O que nós não queremos, porque destaco que o grande objetivo do nosso governo é gerar oportunidade, gerar desenvolvimento, gerar emprego, e é assim que nós vamos fazer. Sem dúvida, ministro. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00:30 e também nas nossas redes sociais. E, ministro, em outro ponto também que o senhor defende muito dentro do governo, está preparando aí, inclusive, um projeto de lei para ser enviado para o Congresso Nacional, é uma espécie de operador nacional do sistema, que hoje existe para o sistema elétrico, para o abastecimento e distribuição dos nossos combustíveis, né? Para chegar lá no posto de gasolina, lá na ponta, para o consumidor que vai abastecer o carro. Como é que isso funcionaria? É importante destacar que um dos sistemas mais modernos do mundo, reconhecidamente em todos os países, inclusive nos países desenvolvidos. Eu estive há 15 dias em Washington, no Departamento de Energia americano, e eles elogiam muito o nosso operador nacional do sistema elétrico, a nossa ONS, que é complementar à ANEEL. A ANEEL é o órgão regulador e a ONS é o órgão operador, é o órgão que tem o controle, que tem a visão holística, a visão geral, para que a gente possa implementar as políticas públicas do setor elétrico. Isso falta no setor de combustível. O Ministério de Minas e Energia é o responsável pela garantia do suprimento e pela garantia da qualidade dos produtos, dos combustíveis, dos derivados do petróleo que são vendidos nos postos de gasolina. Hoje, o sistema carece de um operador que tenha a visão geral da distribuição, do abastecimento e, inclusive, de parte da comercialização, do controle de comercialização de combustíveis. Por quê? Porque, tendo esse controle, nós vamos poder impedir de forma mais contundente a questão da adulteração dos combustíveis, que é uma realidade no Brasil. Nós vamos poder controlar de forma mais eficiente a questão fiscal, e nós não podemos nos negar que na área de combustíveis a questão fiscal ela ainda é muito fragilizada, ou seja, o país pode arrecadar muito mais de forma adequada, sem aumento de custo para o consumidor, e nós vamos ter mais tranquilidade de termos o controle da eficiência na garantia do suprimento. Há uma deficiência no setor de combustíveis nacional, que eu acho que eu entendo de forma muito cristalina, que pode ser suprida com esse operador nacional do sistema de combustíveis, que inclusive eu proponho que seja feita de forma compartilhada, como é a ONS e é a Câmara de Compensação de Energia Elétrica, a CCE, com o setor privado. Setor público e setor privado trabalhando em prol da eficiência da distribuição de combustíveis. E o preço dos combustíveis poderia ficar mais baixo? Poderia ser, e aqui eu quero fazer aqui um parêntese para que todos entendam de forma extremamente lúcida e peremptória. Ninguém está falando com isso em controle de preço, senão nós vamos nos remeter ao passado e nós defendemos, inclusive, ao contrário. Nós queremos, com esse operador, que o mercado seja mais competitivo, nos moldes que nós fizemos por determinação do presidente Lula na questão do abrasileiramento dos preços dos combustíveis por parte da Petrobras. Todos sabem que o combustível chegou ao final do ano passado, em alguns postos de gasolina no Brasil, em mais de R$ 9,00 o litro de gasolina. Esse ano nós conseguimos reduzir o preço da gasolina, conseguimos aumentar a competitividade do setor de combustíveis, e esse é o nosso propósito. Então, o operador, o que ele quer ter é uma visão geral do sistema de combustíveis, a fim de impedir a adulteração, e é possível com a tecnologia que nós temos hoje, ver onde está todo o transporte e a distribuição de combustíveis no Brasil, garantir suprimento e, principalmente, quando for feito qualquer esforço na cadeia de distribuição de combustíveis, que ela chegue na ponta no consumidor. Não interessa a gente reduzir o preço da Petrobras, das petroleiras, das refinarias, e ela não chegar na bomba de gasolina, na bomba do diesel. Nós sabemos que o diesel é muito importante para poder manter o custo Brasil controlado, porque é através do setor rodoviário ainda que o alimento, principalmente, é transportado para os CEASAs, transportado para os supermercados.
e nós vamos conseguir ter uma visão desse setor estratégico, que é o setor do combustível, através desse operador. Quem conhece a ONS sabe a eficiência que é você ter o controle das informações. A gente vai poder dar mais eficiência ao setor de combustível e, com isso, criar mais vantajosidade para o consumidor de gasolina, de gás de cozinha, do GNL e do óleo diesel brasileiro. Estamos falando aí de petróleo, né? E o senhor tem trabalhado na transição energética aqui no Brasil para a gente ficar cada vez menos dependente do petróleo. E uma das alternativas é o hidrogênio. O anteprojeto do marco regulatório do hidrogênio verde deve ser votado ainda nesta semana, lá pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que está analisando esse texto. E a gente está mais perto, então, de ter um substituto para o petróleo, um futuro mais sustentável, de energia mais limpa. O hidrogênio verde é um caminho? Qual o cronograma que o governo espera aí para o hidrogênio verde? Quando se fala de hidrogênio verde, não tem como não nos remeter à questão da transição energética. A transição energética é uma grande oportunidade para a economia verde, para uma nova indústria nacional. O porquê? Porque no setor elétrico, por exemplo, o consumidor brasileiro já pagou por o Brasil ter o maior e mais moderno sistema de transmissão do Brasil. Nós temos 26 dos 27 estados num país com a dimensão territorial que tem o Brasil totalmente interligados. Nós agora tivemos a alegria, eu tive com o presidente Lula em Parintins, de dar ordem de serviço para interligar o último estado da federação, que é Roraima, Boa Vista, até Manaus. E vamos, inclusive, inaugurar ainda esse ano as primeiras torres de transmissão e queremos inaugurar essa obra em 2027. E com isso nós vamos possibilitar integrar, inclusive, a América do Sul. Eu estive há poucos dias na Venezuela a fim de trazer energia limpa e renovável da usina de Guri para dar suprimento, para dar segurança energética ao estado de Roraima, mas essa energia vai servir a médio prazo para ser integrada a todo o Sistema Integrado Nacional de Transmissão, fazendo com que a gente tenha segurança energética. Em momentos de bonança hídrica como esse que nós estamos vivendo, nós exportarmos energia. E aqui eu fiz, em janeiro, quando nós tivemos aquele momento que estava vertendo água em Furnas e Itaipu, nós exportamos energia hidrelétrica para Uruguai e Paraguai e 516 milhões foram abatidos na conta de energia do consumidor brasileiro. E a transição energética pode também reindustrializar o Brasil. Nós temos a melhor matriz energética do planeta, 88% de energia limpa e renovável. Quem quiser produzir, então, com energia limpa, tem que trazer a fábrica, a indústria para o Brasil. Sem dúvida, isso é importante. É importante que nós não só nos orgulhemos, mas é importante que a gente possa mostrar para o mundo eu acredito muito isso, em 10 anos, quem não tiver dentro desse processo de transição energética, dentro das energias limpas e renováveis, vai estar fora do mercado global. Mas quais são os investimentos previstos pelo governo para a gente cumprir essa transição energética? Porque a gente tem uma infraestrutura consolidada, como o senhor já disse, mas e agora? Qual é a próxima etapa? Não, nós temos feito investimentos ainda para robustecer mais ainda essa infraestrutura. Exemplo, foram os 16 bilhões de linhas de transmissão que nós contratamos esse ano, inclusive com 50% de deságio, demonstrando que o Brasil é um solo fértil para investimento nacional e internacional. E vamos contratar mais 40 bilhões a fim de fortalecer o sistema de transmissão do Nordeste e do Norte brasileiro, que são os grandes geradores de energia hidrelétrica, eólica e solar. É importante destacar que o sol do Brasil, que tanto castigou o povo do Nordeste, o povo do Norte de Minas Gerais, do Jequitinhonha e do Mucuri, hoje é uma grande fonte de geração de energia. E produzir hidrogênio verde. Eu acredito que o hidrogênio verde ele vai ser muito importante para reindustrializar o Brasil, muito importante para que nós possamos nos tornar menos dependentes dos fertilizantes, porque o hidrogênio verde ele é transformado em amônia, e a amônia é a matéria-prima para a ureia, e nós, que somos o celeiro de alimento da humanidade, somos um país que temos 11% da água doce do planeta, que somos reconhecidamente o país que mais pode produzir de forma eficiente os alimentos para suprir as necessidades nacionais, mas também gerar divisas internacionais, possamos reindustrializar o Nordeste brasileiro, porque ali, com essas linhas de transmissão, nós vamos poder trazer para o centro de carga, que é o Sudeste, mas vamos principalmente poder exportar sustentabilidade, já que o hidrogênio
é literalmente você poder estocar energia gerada pelo vento e estocar energia gerada pelo sol, pela biomassa. Então, nós vamos poder, numa relação com os países industrializados, dos países sul-globais com os países industrializados, poder exportar sustentabilidade. O que há no mundo hoje, eu posso testemunhar isso, pelo que tenho feito de diálogo com o mundo inteiro, com mais de 50 ministros de energia do mundo inteiro, é uma grande expectativa e o Brasil, sem dúvida nenhuma, tem que trabalhar muito focado para gerar emprego, gerar renda e a transição energética será uma grande oportunidade. E nós estamos tomando todas as medidas possíveis, inclusive legislativas. Você citou aqui a questão do hidrogênio verde. Eu estou há mais de 30 dias dedicado dentro do Congresso Nacional, numa articulação profunda em 3 projetos fundamentais. O combustível do futuro, que está sob a liderança e sob a relatoria do deputado Arnaldo Jardim, que conhece muito da matéria, a fim da gente poder produzir os biocombustíveis. O biocombustível está para o Brasil, o etanol, o diesel verde, o SAF, que é o combustível de aviação, combustível limpo de aviação, e o biodiesel, estão para o Brasil como o petróleo está para a Arábia Saudita. Ou seja, nós temos uma grande oportunidade de crescer nesses setores e os 2 outros projetos de hidrogênio verde e de eólica offshore. Nós queremos fazer com que os marcos regulatórios sejam seguros e sejam atrativos para atrair investimento para o Brasil, gerando oportunidade. Aqui com a gente o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. E ainda sobre a transição energética, ministro, nós temos também a energia eólica offshore, né? O que significa esse jogo de palavras e essa implementação? Ela não está permitida ainda, né? Como que a gente vai criar um ambiente favorável para isso? Nós temos um grande potencial do vento, em especial do Nordeste brasileiro e algumas regiões até do Sul. E nós temos que aproveitar isso para poder gerar energia. E nós temos a geração de energia onshore, que é a geração de energia em terra, e temos hoje no mundo uma grande discussão sobre a geração de energia em mar, em alto mar. E o Brasil é reconhecido, em especial a Petrobras, pela sua grande expertise em produção de petróleo e produção de exploração em alto mar, exploração do pré-sal, e temos outras empresas aqui também, como a Equinor e outras, explorando a costa brasileira. Eu, particularmente, sou defensor de que as grandes potencialidades da produção de energia onshore, em terra, até em consequência da grande extensão territorial do Brasil, deve ser melhor explorada. Mas nós não podemos perder a oportunidade de termos um marco regulatório seguro para que nós tenhamos leilões da nossa área costeira brasileira para que seja atrativo e tenha segurança regulatória, segurança jurídica, respeito aos contratos. O Brasil é muito conhecido por estar muito geopoliticamente bem posicionado nesse sentido, para atrair investimentos em energia offshore. Por isso, nós estamos trabalhando o marco regulatório da offshore no Congresso Nacional, a fim de que nós possamos, repito mais uma vez, atrair investimentos internacionais, nada contra as experiências, vamos dizer assim, em laboratório, aqui na indústria para gerar inteligência na indústria nacional. Mas os recursos nacionais ainda tem muito para se fazer em energia onshore no Brasil. E o senhor é um conhecedor da mineração, né, em todo o país, dessa situação do mercado regulatório e da atividade minerária no país. Como a gente pode trazer a sustentabilidade para um setor que, por mais que trabalhe certinho, já tem um grau ali de poluição, né, de problemas para o meio ambiente? Eu sou daqueles que defendo que os extremos não contribuem. Nem o extremo de que acha que pode tudo, pode passar inclusive em cima da lei na questão ambiental, e nosso governo não transige nisso. Nós cumpriremos rigorosamente a legislação ambiental a fim de contribuir ainda mais com a salvaguarda do planeta. Já é reconhecido por todos os cientistas os fenômenos climáticos que nós estamos vivendo no mundo, e não há volta para a transição energética exatamente por isso. Mas eu não posso também me curvar à questão ideológica ou à questão de tabu de que o setor mineral não é um setor importante para o desenvolvimento nacional. Até porque não há como se falar em transição energética sem reconhecer a necessidade dos minerais críticos, do nióbio,
do lítio que foi encontrado no Jequitinhonha brasileiro de forma extremamente vigorosa e que pode ser explorado de forma adequada. O que eu defendo é que a gente primeiro separe o joio do trigo. Eu fico muito intrigado e fico tentando conversar com a imprensa nacional para que a gente passe a separar o garimpo ilegal, aquele que quer cometer crime e quer transgredir a lei, e a mineração sustentável e legalmente adequada. O setor mineral é importante. O meu estado, por exemplo, Minas Gerais, ainda é muito dependente do setor mineral, em especial do minério de ferro, mas nós temos que partir para a exploração adequada e para o diagnóstico onde estão as nossas grandes potencialidades de minerais críticos, para que a gente possa ainda mais protagonizar a transição energética e gerar divisas para o Brasil. Ministro, a gente tem 30 segundos. Eu queria uma última resposta do senhor. Carro elétrico é uma solução para o país? Eu acredito que a grande potencialidade do Brasil, é o pré-sal verde do Brasil, é a nossa pluralidade energética. Portanto, eu acredito que o modelo ideal para o Brasil é o híbrido flex, que a gente possa aproveitar os nossos biocombustíveis que estão para o Brasil, como o petróleo está para a Arábia Saudita, e possa também explorar os nossos minerais críticos, a fim de também avançar na eletrificação, já que quem abastece um carro aqui com energia elétrica está abastecendo com energia 88% limpa e renovável, diferente do mundo, que em média tem uma matriz de 28%. Obrigado, ministro. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado uma vez mais pela presença aqui com a gente e obrigado também a você pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.